Todos nós encontramos aí? Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Deus, acabamos de ler a Tua palavra e carecemos da ação do Teu Santo Espírito, nos convencendo da verdade, da justiça e do juízo. Fale ao nosso coração, Deus. Precisamos ouvir a Tua voz, como já lemos, já ouvimos aqui a Tua voz, mas precisamos que o Senhor continue agindo no nosso coração, esclarecendo a Tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse mundo competitivo, as pessoas encaram com muita naturalidade a busca por ser o maior. Eu tenho uma mania de reparar placas. Quando eu estou passando assim, eu tenho a mania de ficar reparando as placas dos comércios. Geralmente eu encontro assim, o rei do cachorro quente. Já viu isso? O rei do corte de cabelo. O cara não coloca assim, o servo do corte de cabelo. O cara coloca assim, o rei do corte do cabelo. O rei do quibe. O rei das peças. Ou se não, aquele açougue que vende aquela carne bem gostosa, coloca assim, o império das carnes. Tem até, Antônio, o rei do martelinho de ouro, você acredita? As pessoas gostam dessas coisas assim, né? De colocar, eu sou o maior, eu sou o rei, bam da coisa. Quando nós pensamos no mundo do esporte, por exemplo, algumas perguntas nós devemos refletir sobre elas. Por exemplo, o que faz um esportista ser o maior? Os títulos, o tempo de competição, o carisma do atleta com o público? O que faz um esportista ser o maior de todos? No Brasil e no mundo, nós temos quem? O Rei Pelé, conhecido mundialmente. É interessante que um dia desse, chamaram o Messi, sabe de quê? Porque já temos o rei, acima do rei é difícil. Falaram assim, ele é o Deus do futebol. E o Ronaldinho Gaúcho é chamado do bruxo. É o cara que faz magia com o futebol. Nós gostamos dessa coisa, já reparou? O rei, quem é o maior? Mas no reino de Cristo, quem é o maior? Quem é o maior no reino de Cristo? Quem tem mais títulos acadêmicos? Quem tem mais unção? O pastor da maior igreja da cidade, ele é o maior? Ou aquela pessoa que tem mais tempo de caminhada cristã? O contexto dessa passagem, onde Jesus profere essas palavras, é importantíssimo, irmãos, para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus está caminhando em direção à crucificação. O destino de Cristo é Jerusalém, a cidade de Davi, e ele está antes de Jericó. Ele está indo para a cruz. São os momentos finais do ministério terreno de Cristo. E ele diz para os seus discípulos que lá ele vai ser preso. E eles vão maltratar Jesus. E eles vão matar Jesus. E como nós lemos hoje no livro do profeta Isaías, ele foi como ovelha muda para o matadouro.
Mas ele, mais uma vez, ele lembra os discípulos que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então é um momento muito especial. O ministério terreno de Cristo está chegando no ponto mais alto, que é a cruz. A crucificação. A cruz é o destino de Cristo. E é nesse contexto que Jesus, mais uma vez, ensina os seus discípulos que o maior é o servo no seu reino. É sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. O maior no reino de Cristo é o servo. Versículo 35 diz para nós que Jesus, indo em direção a Jerusalém, os discípulos, sem compreender direito a natureza do reino de Cristo, se aproximam de Cristo, dois discípulos, e fazem um pedido audacioso. O que eles vão pedir a Jesus? Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E Jesus, tudo bem. Que no teu reino, não é reino, diz assim, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à sua esquerda. No texto paralelo de Mateus vai dizer que a mãe desses discípulos é que fez esse pedido. Marcos registra palavras dos discípulos. A mãe fez o pedido e os discípulos também. Qual é o pedido deles? Que no reino de Cristo, que na glória de Cristo, ele então, um ficasse do lado direito e o outro do lado esquerdo. Quem sabe eles pensaram, esses discípulos aqui eram primos de Jesus. Quem sabe eles pensaram o seguinte, vai ser agora que ele vai sentar no trono de Davi e vai governar, vai nos libertar do jugo romano. Eles estão aqui pensando em prestígio, em grandeza. Enquanto eles estão pensando numa coroa de ouro, você sabe muito bem que Jesus vai receber uma coroa de espinhos. Que na tua glória, Senhor, possamos estar um à tua direita e o outro à tua esquerda. No capítulo 9 desse mesmo evangelho de Marcos, Jesus tem algo muito especial que é a transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam nesse momento. Quando Moisés e Elias apareceram, Jesus no meio, e um de lado do outro, e uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Olhando para essa cena, impressionados com isso, quem sabe influenciados por esse momento, é que eles fazem esse pedido. O que na verdade Tiago e João estão pedindo aqui é status. Eles queriam glória. E diante desse pedido, Jesus ele diz assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. E Jesus faz uma pergunta para eles. E a pergunta é, vocês podem beber o cálice que eu vou beber e o batismo que vou receber? Que coisa, irmãos. Lembra que lá no Getsemane, Jesus, suando sangue, orou a Deus dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E os discípulos estão aqui, eles vão responder a Jesus, nós podemos sim. Cálice e batismo, na maioria aqui dos estudiosos que eu tentei estudar esse texto, vai dizer que cálice aqui não é um cálice de vinho, mas é o sofrimento de Cristo. O batismo que Jesus está falando aqui não é aquele batismo lá do Jordão, mas é a morte. Então o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte, olha, vocês estão prontos para sofrer? Vocês estão prontos mesmo para sofrer? Eu estou indo para a cruz, eu não estou indo para um trono. Eu estou indo para ser crucificado. E Jesus então pergunta para eles, vocês estão prontos para sofrer? E a resposta desses discípulos é, estamos preparados. Se fosse nos nossos dias, eles diriam assim, estamos juntos, Senhor, estamos nessa. E é interessante que Jesus não diz assim, não. Jesus diz para eles assim, vocês vão realmente beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado. A resposta de Jesus indica o grau de sofrimento que esses discípulos um dia iriam receber. Sofrimento. Servir a Cristo, irmãos, implica em alguma medida de sofrimento. Foi Jesus que disse, nesse mundo tereis aflições. Ele nunca enganou ninguém.
E diante desse pedido dos discípulos, sem ter noção direito, com a motivação errada, Jesus disse, olha, vocês vão receber. Vocês vão receber. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, o texto de Mateus, não esse de Marcos, vai dizer que isso compete ao Pai. Diante dessa cena, diante desse pedido dos discípulos, desses 2 discípulos, os outros 10 ficaram indignados. Porque, fala a verdade, quem quer ser o menor? Você está num grupo de 12, 2 chegam para Jesus e falam assim, Jesus, eu quero ficar à direita, e o outro fala, eu quero ficar à esquerda. E você fica olhando assim. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos servir os 3? É isso que vai sobrar para a gente? Então os discípulos ficaram indignados, diz o versículo 41. Numa outra versão, a Bíblia diz que eles ficaram irados. Sabe por que eles ficaram irados? Porque eles também queriam um lugar de destaque. Porque eles também queriam. Na verdade, a reação desses discípulos está revelando o coração deles, que também queriam esse lugar de destaque. Como é fácil, né, irmãos? Condenar se justificando. Não é verdade? Não é fácil condenar os outros se justificando? Eu lembro daquela passagem quando Davi estava tranquilo no seu pecado e Deus levanta um profeta e diz para o profeta visitar Davi naquela tranquilidade do pecado dele. E o profeta chega e conta uma historinha para Davi. Davi tinha um homem rico, um homem pobre. Um homem rico, Davi, recebeu uma visita. E ele, Davi, tinha várias ovelhas. Ele resolveu não matar nenhuma das suas ovelhas, mas pegar a única ovelhinha do homem pobre. Davi, cheio de justiça própria, o que Davi diz? Não pode, isso é injusto. O que ele está fazendo é injusto. Aí o profeta diz, é você, Davi. Não é fácil, irmãos, condenar os outros se justificando? É por isso que Jesus diz para nós assim, tira a trave do teu olho primeiro. E coisa difícil é tirar a trave do olho, gente. Os 10 discípulos estão aqui indignados com o pedido de Tiago e João. Na verdade, eles queriam fazer esse pedido também. E Jesus, então, mais uma vez, vai trabalhar com esse grupo que depois de 3 anos, na última semana, eles ainda não entenderam o que Jesus estava querendo ensinar para eles desde o início. Que Jesus veio para servir, que o maior no reino de Deus é o que serve. É mais uma oportunidade para Jesus ensinar a esses discípulos que a pirâmide no reino de Cristo ela é invertida. É perdendo que se ganha. É sendo menor que você se torna o maior. No mundo é de um jeito, mas em Cristo é totalmente diferente. O reino de Cristo é uma pirâmide invertida. E aí Jesus então faz uma reunião com esses discípulos para mais uma vez ensinar a esses discípulos que no seu reino o maior é o que serve. Diz o versículo 42, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vocês não é assim. Entre os meus discípulos não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. Que coisa, irmãos. Jesus chama os 12 e fala para eles, olha, não é assim. Vocês não entenderam ainda? Qual é o modelo de liderança que deve ser praticado entre os discípulos de Jesus? Qual é o modelo que Jesus deixou para nós, como seguidores dele? Quem é o maior entre nós? Quem é o grande entre nós? Verso 44. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será o servo, será vosso servo. E quem de vós quiser ser o primeiro, deverá ser o quê? Escravo de todos. Irmãos, isso é difícil, né? Né, Luciana? É difícil. Jesus mostrou aos discípulos que no seu reino o engrandecimento provém do serviço prestado aos outros. Existe uma palavra muito usada nos nossos dias no meio cristão, chama cosmovisão. Cosmovisão
é visão de mundo, é a nossa maneira de enxergar o mundo. Todo mundo tem, nem todo mundo tem consciência que tem, mas todo mundo tem. São os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você acha certo e errado. Você tem uma maneira de enxergar o mundo. Se eu perguntar para você assim, matar é errado? Quando você diz é, ou quando você diz não, não é errado, é porque você tem uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo. Quando você diz assim que mentir é algo certo ou errado, da mesma maneira, e esses exemplos, as suas escolhas morais, é porque você tem uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo. E a cosmovisão do reino de Deus, ela é totalmente oposta à cosmovisão do mundo, a maneira de enxergar o mundo. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que às vezes nós achamos que ser mundano é alguém que corta o cabelo diferente, ou coloca uma camisa diferente, ou usa uma calça diferente. Quando a Bíblia vai dizer que mundanismo é a maneira de você enxergar o mundo, como o mundo enxerga. Mundanismo é quando você acha que para ser o maior você tem que governar todos. Quando no reino de Cristo o maior é servo de todos. Você pode muito bem ter um comportamento joia e ser um mundano sem saber disso. Quando você não olha para um texto como esse, que Cristo quer nos ensinar, que os valores do reino de Deus é diferente dos valores do mundo. Porque Jesus diz assim, entre vocês, não é assim, gente. Não é assim entre vocês. Pode ser para eles, para nós não, aqui é diferente. Aqui a coisa funciona diferente e eu sou o modelo. Eu sou o modelo de vocês. Mas, irmãos, é muito interessante que, muitas vezes, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo, está misturada com a visão de mundo. A nossa maneira. Vou dar um exemplo muito simples aqui agora. Disciplinar um filho com uma varadinha. É errado ou é certo? É errado ou é certo? Hoje, no dia dos pais, fazer uma pergunta dessa, né? Hã? É errado ou é certo? Mas, gente, que coisa ultrapassada esse negócio de usar sandália. Vocês não acham? Mas muitas vezes nós pensamos como o mundo. Não, não pode. Mas o que a Bíblia vai dizer? Percebe? O texto termina de maneira brilhante e desafiadora, porque Jesus termina dizendo o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: tire os olhos do mundo, olhe para mim. Tirem os olhos dos imperadores. Olhe para mim. Os discípulos estão fazendo comparações. E Jesus está dizendo, gente, vocês não entenderam ainda que eu vim para servir? Jesus, ele desafia a lógica do mundo, irmãos. Por isso que Jesus é tão revolucionário. Por isso que os ensinos de Jesus é revolucionário. Porque ele vai dizer para mim e para você o seguinte: se alguém te ferir numa face, você não tem que reivindicar, você não tem que dar um murro de volta. Entendem? O fascínio desse mundo, Jesus confronta isso tudo. E sabe algo que é desafiador para nós, para a minha vida, é não tirar os olhos de Cristo. É manter os olhos em Jesus, olhando para Ele o tempo todo. E é o que Jesus está falando aqui para os discípulos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu tenho falado com vocês aqui já há um tempo sobre as comparações que nós fazemos às vezes. Comparamos o nosso casamento com o casamento do outro, a minha casa com a casa do outro.
quando na verdade os nossos olhos deveriam estar o tempo todo em Cristo, olhando para Jesus, aquele que nos serviu, dando a sua preciosa vida para nos resgatar da presença do pecado, da condenação do pecado. É para isso. O que nós podemos aprender desse texto, irmãos? Eu queria fazer algumas aplicações para nós aqui. Como Tiago e João, muitas vezes caminhamos com as motivações erradas. Muitas vezes nós fazemos coisas com a motivação errada. E motivações erradas geram falsas expectativas que geram frustrações. Eu já contei para vocês aqui a história daquela mulher que fez um lindo bolo no aniversário de 50 anos de uma igreja. E que falou que era para a glória de Deus. Como o pastor, no final do culto, não mencionou o nome dela, ela falou, nunca mais eu faço bolo. Muitas vezes nós estamos fazendo algo com a motivação errada. A primeira aula do seminário marcou a minha vida, porque eu cheguei no primeiro dia de aula, o professor Jonas Madureira disse o seguinte, o que vocês estão fazendo aqui? Ué, gente, no seminário o que você está fazendo? E a segunda pergunta que ele fez foi, para que vocês querem ser pastores? Para se tornar pastor? Qual é a motivação de vocês? Por que vocês querem ser pastor? Porque eu posso muito bem estar saindo daqui de Itaperuna, viajar quase 12 horas e chegar lá e estar fazendo isso com a motivação errada. E o resultado disso mais tarde vai ser frustração. E é muito fácil, irmãos, misturar adoração com interesse pessoal. Você sabia disso? É muito fácil. Ou o interesse pessoal mascarado com adoração. Por isso Agostinho perguntava, o que eu amo quando eu te amo? O que eu estou amando quando eu digo que estou amando a Deus? E aí, qual é a solução para esse problema? Nós precisamos pedir o Deus que sonda os nossos corações para converter as nossas motivações erradas, que às vezes nós expressamos até em oração, que deveria ser a coisa mais nobre da nossa vida. Não é isso que esses discípulos fizeram? Chegaram diante de Jesus e fizeram um pedido. Senhor, coloque eu do lado direito e o meu irmão do lado esquerdo. Primeira pergunta que eu te faço, e que eu faço para mim também. Essa pergunta é para nós. Qual é a nossa motivação em servir o Senhor? Segunda aplicação que eu queria fazer desse texto. Cristo como modelo deve mexer conosco de maneira prática em servir o próximo. O modelo de Cristo deve mudar o nosso coração. Numa igreja lá em Campinas, um famoso médico se converteu e foi para a igreja presbiteriana Chácara Primavera, pastoreada pelo pastor Ricardo Agreste. Chegou esse médico e está lá firme na igreja. Um dia ele falou assim, pastor, eu posso conversar com o senhor? Eu quero saber como eu posso servir nessa igreja. Ricardo Agreste pensou assim, ele vai pedir para dar aula em alguma coisa, ele é médico, famoso. E sabe o que o homem pediu? Eu posso ficar no estacionamento. Gente, estacionamento. No estacionamento da igreja, organizando os carros. E quando estiver chovendo, levar um guarda-chuva para trazer o pessoal para dentro do templo. Alguns jogadores famosos que ele cuida foram visitar a igreja por convite. E chegaram lá e viram o grande médico fazendo isso. Servindo. João Calvino, comentando aquele salmo que nós tanto gostamos, eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus do que habitar nas tendas das iniquidades. Ele explica com as seguintes palavras. O salmista prefere ser lançado e ocupar um lugar comum sem aparente honra, desde que ele estivesse entre o povo de Deus, do que ser exaltado no mais alto posto de honra entre aqueles que não servem o Senhor. É o que o salmista está dizendo, eu prefiro ser porteiro da casa do meu Deus. E esse modelo é para todos. Jesus não disse que servos são só os diáconos. Não.
Todos nós somos chamados a servir uns aos outros. É por isso que na igreja, ou numa igreja local, pensando aqui na igreja local, tem muita coisa para fazer. Se você quiser servir, tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Recepcionar alguém que você percebeu que não congrega com a gente. Oferecer um cafezinho. Apontar onde que fica o banheiro. Coisas simples. Coisas simples. Mas também não resume o serviço somente no momento do culto, mas nós somos servos onde Deus nos direcionar. No trabalho, na escola, na família, onde é o lugar mais difícil de se servir. Não é desafiador servir na família? No reino de Cristo, irmãos, é perdendo que se ganha. Mas a pergunta que fica para nós é, nós temos consciência dessa inversão de valores? Na igreja de Cristo, onde o modelo é o Senhor Jesus, não há maiores. Não há maiores. Existe um cabeça. Mas será que nós entendemos isso? Mas será que eu que estou pregando para vocês aqui nessa noite, eu entendi isso mesmo, a profundidade disso? Será que a Gédra poderia dizer aqui, o Bruno como marido é um servo? Você gostou, né, Luciana? Como é que pode, né, cara? Será que eu poderia dizer assim, a Gédra como esposa é uma serva do Senhor? É? E os filhos? Poderia dizer assim, nossa, os meus filhos são servos do Deus vivo, de Cristo, aprendeu a servir com Cristo. Esposas, tomem cuidado com algo que está sendo ensinado em nossos dias, chamado empoderamento feminino. Já ouviram falar nisso? Isso aí rola direto. A mulher tem que ser poderosa. Compara com o reino de Cristo. Por isso que eu falei de cosmovisão. No reino de Cristo há empoderamento feminino. Cristo valoriza as mulheres, não esqueça disso. Terceira aplicação, como nós estamos numa série sobre Davi, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 13, 36. Atos 13, 36. Atos capítulo 13, 36. Encontraram aí? Todo mundo encontrou? Atos 13, 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu o quê? A corrupção. Davi fez o quê? Serviu a sua própria geração. Tinha que ser a geração dele mesmo, né? Um dos grandes problemas nossos, sabe qual é? É dizer o seguinte, se eu pudesse viver naquela época, eu teria servido melhor. Deus te colocou nesse tempo, na família que você tem, no bairro que você mora, na escola onde você estuda, para servir. E o Novo Testamento vai dizer que Davi serviu a sua geração. Serviu a sua geração. E Deus nos chamou para viver esse momento da história. Deus nos chamou para viver esse momento da história. E é esse momento que nós temos que servir. Mas isso tudo, irmãos, só faz sentido se você já é um servo de Jesus. Porque os valores do reino de Deus só fazem sentido para nós quando nós entendemos que somos servos do Senhor Jesus. Não tem jeito. Aquele que nos serviu,
oferecendo a sua preciosa vida para nos reconciliar com Deus, perdoando todos os nossos pecados. Tentar imitar Jesus sem ser servo de Cristo, você não vai conseguir. É preciso dizer como o apóstolo Paulo disse um dia: agora já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E sabe como um pastor ilustrou isso um dia? Eu achei muito bacana a ilustração dele. Ele quis mostrar que não tem como você imitar Jesus sem estar ligado com Cristo. E ele disse assim: coloca a sua mão para frente. E todo movimento que eu fizer, você deve fazer também. E ele começou bem devagarzinho. Para cá, a pessoa conseguia. Para lá, a pessoa conseguia. E ele aumentou a velocidade. Para cá, para lá. Quando ele fez isso, a pessoa se perdeu. Ele falou: mas você foi muito rápido, não tem como. Mas o que ele queria mostrar era isso mesmo, que você não consegue. Chamou aquela pessoa e falou assim: agora vamos dar as mãos assim. As mãos assim coladinhas. E aí qualquer movimento, não depende, independente da velocidade, você consegue fazer. Irmãos, você pode dizer nessa noite: agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim? Pode mesmo, de todo o seu coração. Dizer que o servo sofredor vive em você. E o fato de Jesus viver em você não quer dizer que você ficou perfeito, não. Se tornou uma pessoa perfeita, não. Se dissermos que não temos pecado, nós enganamos o Senhor e a nós mesmos. Ou tentamos enganar o Senhor, né? Eu posso dizer que agora Cristo vive em mim? Já aconteceu a sua união com Cristo, com o servo, aquele que veio servir e dar sua vida por muitos? Quero concluir dizendo: o melhor lugar de se estar é onde Jesus ocupa o lugar mais alto. O melhor lugar de se estar é onde Jesus ocupa o lugar mais alto. E nós nunca teremos um coração de servo agindo como um rei. Jesus era rei e agia como um servo, que um dia pegou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos discípulos. E ele fez o trabalho do servo, mas aquele servo mais baixo. Não é o servo que servia o pão e o vinho, é o servo que lavava os pés. Pé sujo, você entrava numa casa e tinha lá o servo para lavar os seus pés. Será que ele tem autoridade para dizer para nós: no meu reino é diferente, o maior é o que serve? Posso confessar pecado para vocês aqui? É difícil ser servo. É difícil servir. Que o Senhor nos conceda misericórdia para entendermos e apreciarmos os valores tão estranhos do reino de Deus. A pirâmide invertida, que o homem natural não consegue compreender. Que é perdendo que se ganha, que é sendo o menor que se torna o maior. Isso é desafiador, queridos. Mas essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Vamos orar buscando o Senhor? Se você pudesse colocar de pé.